Fala vascaíno, Felipe Tiru de volta na área com um vídeo que eu prometi, falando de como vão ser as coisas no canal daqui pra frente. Mas para isso, deixa eu explicar como surgiu o Sobre Vasco. Para quem não sabe, eu sou carioca da gema, vascaíno de nascença e cresci frequentando o Maraca e São Januário. Só que em 2008, por motivos profissionais, acabei me mudando para São Paulo. E aí, dentre todos os problemas de adaptação que vem junto com uma mudança, um dos que mais passou a me incomodar foi não só parar de frequentar os jogos do Vasco, como não ter mais com quem falar sobre o Vasco. Aqui em São Paulo, eu não só estava trabalhando com pessoal que, em sua maioria, não curtia muito futebol, como os que curtiam não sabiam nada do Vasco. Imagina como é querer reclamar de como o Pikachu é melhor que o Madison com uma galera que não faz ideia de quem seja Pikachu ou Madison. Para remediar isso, recorri à internet, é claro. A minha reação natural foi passar a comentar os jogos e as notícias do Vasco no meu Twitter pessoal, twitter.com/tiru. Só que no meu Twitter pessoal, eu sou seguido por amigos e conhecidos que, novamente, em sua maioria, provavelmente não querem saber nem de futebol, nem de Vasco. E como 8 em cada 10 tweets meus falavam do nosso gigante da colina, eu resolvi criar uma conta especialmente para falar do Vasco. Me inspirei num amigo meu que tinha um blog sobre o rival chamado Sobre Flamengo e em junho de 2010 criei o perfil do Sobre Vasco no Twitter. O passo seguinte foi óbvio, criar um blog para poder escrever umas análises mais profundas sobre o nosso Vascão. Em dezembro de 2010 surgiu o blog que ainda está no ar, o sobrevasco.blogspot.com. Depois de um tempo, eu passei a usar o blog para ser mais um canal de divulgação dos vídeos do YouTube mesmo. Mas se você voltar nas postagens, vai ver os posts que eu cheguei a escrever no primeiro semestre de 2011. Eu até entrei lá agora para ver quando tinha sido a minha última postagem e relendo alguns textos, até achei legal. Mas na época eu era muito crítico com o que eu escrevia. Fazia e refazia o post 1000 vezes antes de publicar. Perdia muito tempo para um resultado que, no fim das contas, não me agradava. Fora que blogs sobre o Vasco já tinha aos montes, com textos muito mais bem escritos que os meus e que nem assim eu lia. Por que alguém ia ler o que eu escrevia? Eu não trabalho escrevendo, nunca vou escrever melhor do que um jornalista ou um publicitário que passa o dia inteiro fazendo isso. Foi aí que me deu estalo. E se eu fizesse algo no audiovisual, que é a minha área de expertise? Fora que não só um vídeo é bem mais fácil de ser consumido do que um texto, como a internet não estava saturada de videologs vascaínos. Para ser sincero, em 2011, eu acho que não existia nenhum canal de vídeo sobre o Vasco. Foi aí que eu decidi abandonar o texto e começar a pensar em um formato de vídeo. E pela data do último post do blog, dá para saber bem quando foi isso. Lá pelo meio de 2011. A partir daí, enquanto eu ia para o trabalho, enquanto eu lavava a louça, tomava banho, eu ia pensando em como fazer para tirar esse projeto do papel. Como montar a estrutura para filmar, como seriam esses vídeos, em que momento lançar. Eu lembro que quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, eu pensei, vai ser maneiro lançar ano que vem, porque com a Libertadores o programa vai bombar. Ano que vem, no caso, era 2012. E como vocês podem imaginar, não foi naquele ano que o canal acabou saindo. Mas nessa coisa de ficar imaginando como seria o formato, eu decidi que ia fazer como uns talk shows americanos que eu via na época, o Daily Show, o Colbert Report, meio como é o Last Week Tonight atualmente. Vocês conhecem? É um estilo de programa que mistura notícia, opinião, humor e que eu particularmente gosto bastante. Resumidamente, na minha cabeça, eu queria fazer algo no estilo desses programas que normalmente precisa de uns 20 roteiristas, envolve mais de 100 profissionais, tudo sozinho. Mas sonhar não custa nada, né? Enfim, tirar do papel esses projetos pessoais enquanto todo o resto da vida acontece, quem já tentou sabe, é bem complicado. Apesar de nunca desistir da ideia, sempre aprimorando ela na minha cabeça, passou 2012, passou 2013, 2014, o Vasco passou de um time na Libertadores para um time na segunda divisão e nada de prático dos vídeos do Sobre Vasco saía do papel. Só o perfil no Twitter é que seguia firme e forte mesmo. Até chegar à Série B de 2014, que foi quando todo o meu vascainismo foi testado. Aquele segundo semestre de 2014 foi foda. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. O clube na Série B, com aquele time preguiçoso, com aqueles jogos insuportáveis, com a administração do Dinamite, em que eu tinha posto a maior fé, terminando daquela forma melancólica e deprimente, e com a volta do Eurico e todo o retrocesso que ele representa,
cada vez mais evidente. Naquela época eu me questionei, para que perder tanto tempo acompanhando o Vasco? Deixando de fazer um monte de outras coisas para me irritar com esse time. Isso sabendo que dali para frente só ia piorar, porque quando o Eurico voltasse, aí que a vaca ia pro brejo mesmo. Faria melhor de parar de acompanhar o Vasco, o futebol, virar daqueles torcedores que só vê enquanto foi o placar no dia seguinte e vida que segue. Mas aí, e o sobre o Vasco? E aquele programa que eu fiquei montando na minha cabeça nos últimos 3 anos? E abrir mão dele sem nem tentar pôr no ar? E depois, passar o resto da vida pensando, e se eu tivesse tirado aquele projeto do papel, como será que teria sido? Olha, não vou dizer que foi o Sobre Vasco que me fez continuar vascaíno, porque a verdade é que eu não ia parar de acompanhar o Vasco porcaria nenhuma. Mas naquela época, isso serviu para dar o gás que faltava para tirar o Sobre Vasco do ar e testar. Se o Vasco ia acabar, eu precisava ver se meu projeto de vídeo ia dar certo antes. Se não desse nada, pelo menos eu tinha tentado. Podia dormir tranquilo sabendo que era uma parada que nunca teria ido pra frente mesmo. Agora, por que eu disse isso tudo? Um pouco por ego trip, porque eu sempre sonhei de contar a história do Sobre Vasco e achei que agora seria um bom momento. Mas foi também para justificar que de tanto ficar imaginando um formato de programa na cabeça, por 3 anos, eu acho que eu acabei ficando muito engessado nele, sem me abrir para outras possibilidades. Se vocês forem ver o primeiro programa, lá no começo de 2015, vão reparar que ele estava emulando muito um programa de TV mesmo. Fiz um cenário que parecia real, ficava passando textinho embaixo da tela, tinha virada de câmera, foto para ilustrar cada coisa que eu falava, enfim. Quando eu terminei de produzir aquele episódio, eu acho que eu demorei umas 10 horas para fazer, fora a produção da abertura, do fundo, que eu já tinha feito antes, ali eu já percebi que daquele jeito que eu estava planejando, não ia rolar. Ou eu desistia de fazer um programa por semana, ou eu desistia de fazer um programa tão complexo. Daí, se você pegar a evolução daquele primeiro programa até o último, vai reparar no grande processo de simplificação, onde eu fui eliminando tudo que eu julgava supérfluo para simplificar a produção do programa. Apesar disso, teve alguns princípios básicos dos quais eu não abri mão. Ainda tinha que ter cara de programa, com edição, com cenário, CGzinho embaixo. Porque para mim, isso era o diferencial do canal. Tanto que, desde o começo do canal, vocês pediam nos comentários para eu fazer uns vídeos depois das partidas, e eu me dizia que não. Não dá porque não dá para editar, não vai dar para produzir, vai ficar tosco e vai ser um fracasso. Até que um dia, depois de me sugerirem pela enésima vez, eu falei, quer saber? Vamos gravar um vídeo depois do jogo e jogar na rede, vamos ver o que vai dar. Daí surgiu o Drop sobre Vasco e repara aí, o vídeo tosco, sem roteiro, sem produção, em geral tá dando mais views que o programa editado. Toma essa. Aí você começa a pensar, né? Os vídeos do programa são piores que os do Drops? Eu acho que não. Mas tem coisa no mundo do YouTube que pesam bastante e que eu não tava levando em conta. O timing, a hora que o vídeo sai, faz muita diferença. Assim que o jogo acaba, todo mundo quer discutir do jogo. 3 dias depois, o ímpeto já diminui bastante. Fora que um vídeo com um assunto claro, a resenha do jogo tal, tem muito mais força para atrair novos espectadores do que um programa que cobre um monte de coisa, mas acaba não tendo tanto foco. Tudo isso já vem fervilhando na minha cabeça desde que eu comecei com o projeto do Drops. E recentemente, um novo ingrediente veio se adicionar a esse caldeirão. Toda semana agora tem jogo do Vasco no mesmo dia do programa. Com essa miserável dessa Série B, calhou do Vasco jogar toda terça-feira agora. Não que eu, desde o começo do projeto, não soubesse que meus vídeos iriam envelhecer rápido, mas agora tá foda, né? Eu lanço o programa e em menos de 12 horas depois ele já caducou. Não só pelo jogo em si, que faz com que o que eu comentei no programa fique velho automaticamente, mas pelo próprio Drops que eu solto e canibaliza a audiência do programa. O vascaíno que vier pro canal vai assistir o vídeo do Drops, não o do programa. Pô, Tiro, mas esse problema aí é fácil de resolver, né? Muda o programa de dia. Não é tão fácil. Para eu garantir o compromisso de entregar um programa num dia, eu preciso ter pelo menos umas 5 horas do dia anterior livre. Senão, corre o risco de não rolar. Se eu antecipar seu programa para segunda, por exemplo, isso significaria me obrigar a separar 5 horas do domingo para fazer isso. E aí eu não poderia mais viajar, ter um final de semana todo ocupado com compromissos sociais, como eventualmente acontece. Quarta-feira também não dava, porque se o jogo do Vasco terminar na terça-feira às 10 horas da noite, como é que eu faço?
Começo a produzir o programa assim que o jogo acaba e vou dormir quando o sol já estiver raiando? Ah, então gravar na quarta para publicar na quinta. Aí, quarta já é o dia da minha pelada, já tá próximo do final de semana, e daí pra frente já são aqueles dias em que volta e meia tem um happy hour, uma festa de alguém, enfim, é complicado. O dia ideal pro programa ir pro ar é mesmo terça-feira. Quer dizer, era até o Vasco começar a jogar a famigerada segundona. Mas foi pesando tudo isso que de repente me ocorreu. Por que diabos tem que ser um programa? Um programa assim, com chamada no começo, abertura, vários quadros, tópicos. Não que seja um formato ruim, eu gosto, mas é um modelo muito televisivo que não necessariamente é o ideal para a internet. Eu tava com esse formato tão entranhado na minha cabeça que eu nem percebi que podia fazer as coisas completamente diferentes. Foi o que me ocorreu. Por que não testar? O legal da internet não é justamente isso, poder experimentar, mudar, sem precisar ficar preso a regras e formatos rígidos. Foi aí que eu falei, quer saber? Vamos arriscar. Então por isso, amigos, que daqui pra frente vai ser assim. Tem um tópico, um assunto, gravo e subo pro ar. Vou até me impor umas metas, mas elas vão ser flexíveis. Tipo, eu vou tentar pôr um vídeo novo a cada dia da semana. Mas eventualmente pode ter dia que eu não role e aí não sobe nada. Vou tentar pôr um vídeo logo de manhã, mas nada impede que ele eventualmente suba à tarde ou à noite. E mais do que nunca, vou precisar da ajuda de vocês, dando aquelas sugestões e feedbacks nos comentários para fazer o canal cada vez melhor. Por exemplo, vocês curtem os vídeos terem esse fundo todo especial, essa iluminação mais elaborada, ou para vocês tanto faz? Pode fazer com qualquer fundo mesmo, porque o importante é o que eu estou falando. O que vocês responderem vai ajudar a definir o rumo do canal. Para terminar, vou tentar enumerar aqui algumas vantagens que eu vejo nesse novo tipo de formato e que me fizeram optar por essa mudança. Aí vocês aproveitam e já dizem também nos comentários se concordam ou se eu estou viajando. Porque tudo que eu vou falar aqui é baseado em algumas coisas que eu leio sobre o YouTube, mas é também muita impressão pessoal, pelo jeito que eu uso o YouTube e que pode não ser necessariamente como você usa. Mas vamos lá. Primeiro, se eu pegar todo o assunto que eu trataria num programa e dividir, os vídeos vão ficar mais curtos. Eu não sei vocês, mas eu, quando vejo que um vídeo é muito longo, acabo pulando ou deixando para ver depois e aí acabo até não vendo. E isso, pensando principalmente em novos espectadores para o canal, é um problema, né? Às vezes o vascaíno até vê o vídeo aqui no Sobre Vasco, se interessa, mas como é um vídeo de 15 minutos, ele deixa para ver depois e acaba não vendo. Quem sabe se, com vídeos mais curtos, o número de assinantes não sobe? Vamos tentar. Aliás, falando em atrair mais espectadores, a estratégia de colocar mais vídeos por semana também deve ajudar. O que os especialistas em YouTube falam por aí é que o site tem, nos últimos tempos, privilegiado os canais que produzem mais conteúdo. Quer dizer, com mais vídeos por semana, o Sobre Vasco passaria a ser mais divulgado, a chegar para mais pessoas e aparecer mais nos vídeos relacionados, mais na home do site, nos sistemas de busca. A maioria de vocês que assistem a gente hoje conheceu o canal assim, não foi? Então, se essa divulgação aumentar, a tendência do canal é crescer ainda mais. Mas eu não estou fazendo essas mudanças só para ganhar mais view, não. Mesmo que o canal continue do mesmo tamanho, acho que essas mudanças vão deixar o canal melhor. Pensa comigo. Hoje a gente tem um programa, um vídeo, onde eu comento alguma coisa do esquema tático do Vasco, depois eu mostro o gráfico de desempenho sobre Vasco, depois eu falo de uma futura contratação, depois eu falo dos jogos da rodada. Aí quando vocês assistem e vão comentar, acabam comentando um tópico só do que eu falei. Ou então comentam todos, mas mais superficialmente do que gostariam, porque também ninguém quer escrever um livro inteiro nos comentários. Agora, se em vez de um vídeo só comentando 4 coisas, forem 4 vídeos comentando cada um uma coisa ao longo de 4 dias, aí eu acho que o debate nos comentários fica mais prolífico, não é não? Solta um vídeo só falando de uma futura contratação. Todo mundo comenta sobre o assunto. No dia seguinte, já solta o outro falando da rodada. Todo mundo comenta da rodada. Fora que assim, vai ser mais fácil de perceber o que vocês gostam e não gostam no programa. Se eu lançar 4 vídeos na semana e 3 tiverem 200 views e um tiver 50, e se ao longo das semanas eu perceber que sempre que eu falo daquele assunto ou subo aquele quadro, o número de views é menor, aí eu já sei que é uma coisa que vocês não gostam e paro de fazer. Ou o contrário também. Sempre que eu subo um quadro, o vídeo bomba.
Vamos abordar mais esse lado do Vascão então. E aí, o que vocês acham? Será que rola? Será que vai ser melhor daqui pra frente nesse novo esquema? Diz aí nos comentários, nas nossas outras redes sociais, deem as suas dicas e sugestões e bora continuar fazendo o que a gente mais gosta, que é falar sobre o nosso Vascão, não é não? É isso. A gente vai se falando.